Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e nesse dia de segunda-feira, hoje feriado, nossa reunião será toda especial, um horário especial. Você pode, inclusive, ligar-nos para o 020 7272 1010 para determinar qual é o horário onde você estará, determinando a sua independência financeira. Nesse feriado, onde nós celebramos o Dia do Trabalhador, você, inclusive você que se encontra desempregado agora, nós estaremos determinando que pela fé a sua vida financeira ela nunca mais seja a mesma. Está escrito na palavra de Deus: tudo aquilo que eu pensei sucederá. Aquilo que pensamos de acordo com a vontade de Deus, aquilo que pensamos para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Aquilo que pensamos e projetamos e colocamos nas mãos de Deus para que pela fé as portas sejam abertas. Independente da situação que você tem vivido, talvez você tenha vivido desemprego, desânimo, situações adversas que têm se levantado contra você, problemas no seu local de trabalho, pessoas que se levantam contra você no seu local de trabalho. Nessa segunda-feira estaremos determinando que você seja livre dessa amarração na sua vida financeira. 020 7272 10, você pode continuar incluindo o seu nome, o nome dos seus familiares para a oração, que será realizada no final dessa programação. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Quando você não sabe o que é bom, você aceita qualquer coisa. A gente passou por momentos muito difíceis. Quando a minha mãe faleceu, os meus sonhos foram com ela. Meu nome é Celso Thiago Alves da Costa, eu tenho 39 anos e eu sou empresário. No início da minha infância, eu me recordo que a gente tinha uma vida muito regrada. Meu pai, um homem muito trabalhador, com minha mãe também, uma pessoa que trabalhava bastante, fazia blusa e saía para vender de porta em porta, porque ela não aceitava mais a situação também de passar necessidade. E esse é o grande problema, porque quando você não sabe o que é bom, você aceita qualquer coisa. E eu aceitava qualquer coisa, né? Mas minha mãe sempre lutou para me dar o melhor. Como não tinha o alimento, um dia ela fez um bolo com água para entregar para os meus irmãos, né, comer, porque não tinha o que comer. Uma das pessoas que eu me recordo que me ajudaram muito, a minha mãe, foi minha tia, porque minha tia trabalhava no hospital, então minha tia sempre ajudou também com alimento. Então a gente passou por momentos muito difíceis. A minha mãe chegou um dia para mim e para o meu irmão e falou assim: se vocês trabalharem, vocês vão trabalhar e não vão ter nada. Ou você tenta ser alguém, fazer uma coisa diferente, ou você não vai ter nada. E aí ele incentivava a gente, o meu irmão, a ser músico, e eu comecei a jogar futebol. Minha mãe me levava para ir jogar futebol, e eu lembro que quando eu saía do campo, ela chegava para mim e falava assim: filho, você tem que correr mais, você tem que se esforçar mais. E eu lembro que eu falava: tudo bem, mãe, eu entendo. Eu sempre falava assim: mãe, não tem problema, eu vou melhorar. Só que minha mãe não entendia de futebol, mas ela queria ver o filho dela vencer. Eu não sabia, minha mãe estava com câncer já. Isso dói muito, porque ela me levava toda terça e quinta para treinar. Ela ia no metrô dando risada, contava para as pessoas que ela conhecia: olha, meu filho vai ser um grande jogador. Que ela tentava incentivar a gente de todas as formas, tanto a mim como meu irmão. Então, quando a minha mãe faleceu, os meus sonhos foram com ela. E hoje eu ensino meus filhos a não ligar o seu sonho com mais alguém, porque se ela não tiver, você vai perder o chão. Aí o meu irmão já tocava e eu comecei a tocar na noite de São Paulo. Aí a gente começou a fazer programas de televisão, em Minas a gente já era sucesso. A gente teve uma briga, né? Na verdade foi uma briga muito grande, porque antes de ser lançado, né, foi dividir porcentagem. Um vai ganhar 10, outro vai ganhar 8, outro vai ganhar 6, outro vai ganhar 2. E nessa teve uma briga tão grande entre nós, sem ter o dinheiro ainda, que o grupo se desfez. E dali,
minha esposa já tinha 2 filhos, eu fui trabalhar num Lava Rápido para ganhar R$270 por mês para trabalhar de domingo a domingo. Aí eu vi o que era sofrimento. Então ali foi uma parte muito difícil da nossa vida, muitas brigas entre eu e minha esposa, né? Até porque vi tudo aquilo que minha mãe já tinha passado, que meu pai tinha passado e eu estava passando. Eu arrumei um outro emprego, saí do Lava Rápido e comecei a entregar água dentro de um condomínio. E aí eu já ganhava um pouquinho mais, passei a ganhar R$500. E depois disso eu comecei a entregar pizza. Saía da água, comecei a entregar pizza. Peguei uma moto emprestada de um amigo meu. E dali eu comprei uma primeira moto parcelada e comecei a trabalhar de motoboy. E de motoboy eu passei a ganhar R$1.200, que seria já uma mudança. Mas aí que vem o erro. Eu comecei a gastar mais, eu comecei a beber, eu comecei a ir para a noite. Então foi assim que eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja tinha um espacinho lá atrás. Eu virei para o altar com os olhos abertos e falei: Senhor, eu quero ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. E ali um pastor me deu uma direção. E aí eu me batizei. Me batizei nas águas. Agora ele falou: agora você é uma nova criatura. Todo o seu passado foi apagado. A partir de hoje, você começa uma vida com Deus. Tá bom. Agora, você vai ter que obedecer a palavra, você vai ter que ser dizimista e ofertante. E ele pegou, abriu a Bíblia para mim e falou: tá escrito aqui, ó, para que você vai obedecer, arrisca. E quando eu voltei para minha casa, eu falei: poxa, eu estava desempregado, que eu tinha sido mandado embora, e tinha 2 seguro-desemprego de R$720. E eu falei: poxa, se eu não consigo pagar as contas, como é que eu vou tirar R$72? Mas dentro de mim falava: mas ele mandou, eu vou obedecer. E eu vou obedecer, eu vou confiar em Deus. E eu fui aquele mês, tirei os 72, coloquei dentro do envelope e coloquei no altar. Aí dali a minha vida começou a mudar. Eu aprendi a fé, comecei a oferecer meu trabalho, as portas foram se abrindo, eu comecei de degrau a degrau crescer, sendo dizimista. Aí eu lembro que meu primeiro dízimo, para quem trouxe R$72, eu trouxe R$3.000. Aí logo em seguida, R$6.000. E aí o meu dízimo foi crescendo, aí eu lembro que eu trouxe um dízimo de R$10.000. Ser dizimista é você confiar, obedecer a Deus. Hoje eu tenho uma empresa que ela me dá 4 ou 5 fontes de renda. Eu tenho carros, eu comprei carros, eu tenho moto. Eu comprei uma moto agora 2020, uma moto que eu queria. Eu comprei um terreno num condomínio fechado. E isso que eu tenho, dizendo em valores, não se torna nada em vista do Espírito Santo. Que eu sei que eu vou ter muito mais, mas o Espírito Santo, ele me dá força, ele me dá essa inteligência, porque eu nunca estudei, então eu não sou inteligente de livro, de escola. Eu tenho sabedoria e conhecimento de Deus. Hoje eu sei o que é a bênção do possuidor. Sente que ninguém lhe compreende, que nada cala esse grito interior, que ninguém lhe cura essa dor. Vai-se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou o exemplo de fé, o testemunho que fala a respeito de como que eles usaram a fé para resolver os problemas. Às vezes a pessoa fica à espera de um milagre, sendo que ela não toma uma atitude. E a palavra de Deus, ela é repleta de exemplos de fé que, para que eles tivessem um resultado, primeiro, para que colhessem, tiveram que plantar.
E esse é o espírito da fé. Tudo que nós oferecemos a Deus, uma oração, uma atitude, quando tomamos uma iniciativa, você está plantando, você está jogando as sementes. E a semente que dá fruto é justamente aquela atitude que você toma, apoiado na palavra de Deus. Não basta apenas ser positivo, não basta apenas ter uma atitude positiva, mas uma atitude de fé baseada na palavra de Deus. E assim como você viu esse exemplo, os testemunhos que falam a história real de como eram os problemas, como se tinham dívidas ou não, situações que provocaram vícios, depressão, e foram possíveis, eles conseguiram vencer, você também vencerá. 020-7272-10, estaremos determinando que hoje mesmo, segunda-feira, você seja livre de toda amarração no seu trabalho, nos seus projetos, em tudo aquilo que você tem feito. Dia 1º de maio, você verá o poder de Deus. Nós vamos a mais um intervalo e já voltamos com vocês. Seu nome? Anderson. Anderson, mora onde? Itaquera, bispo. O que aconteceu em 7 dias depois do propósito do peitoral do pacto? Bispo, eu trabalho com corretagem já há mais de 3 anos. Só que há mais de 6 meses que eu não vendia nada. 6 meses, tudo travado. Tudo travado, absolutamente nada. Eu consegui agendar até as visitas, mas desistiam no meio do caminho, não apareciam no plantão. Eu aceitei o desafio dos 7 dias na última semana. Na sexta-feira já fechei um contrato. Hoje eu fechei mais um contrato e tem mais alguns encaminhando para essa da semana. Quebrar o pacto? Nunca, já. Continua firme, Deus abençoe. Seu nome? Rosivaldo. O que aconteceu em 7 dias depois do peitoral do pacto? Bispo, eu sou músico, eu fiquei 72 dias sem conseguir um trabalho sequer. Parecia que eu estava invisível. E depois do peitoral, esse final de semana eu não fechei um contrato, fechei 5. 5 contratos. Estava 72 dias sem fechar nenhum. 72 dias sem conseguir fechar nada. Continua nessa fé, Deus abençoe. Seu nome? Patrícia. Depois começou a fazer o congresso aqui no templo, qual foi a vitória? Na verdade, eu comecei a fazer o ano passado, eu ia e voltava, frequentei outras denominações, que eu ia embora para casa com farofa, com rosa, e tudo desandava mais ainda. E aí eu parei um tempo de fazer o congresso, voltei com força total, e eu vou falar uma coisa um pouquinho diferente. Depois que eu pus o pé aqui dentro do templo, eu até me emociono para falar. Minha vida parece que acendeu uma luz. Então eu vou falar para cada um de vocês que está aqui dentro hoje. Gente, a fé que eu aprendi a desenvolver aqui dentro do Templo de Salomão, em lugar nenhum que eu frequentei até hoje, eu fui criada dentro da Igreja Católica. Sempre a gente ouve, né? A minha criação tem que ter fé em Deus, mas o que eu aprendi aqui dentro, a fé que eu aprendi a desenvolver aqui, é inabalável. Então eu falo para cada um de vocês que está aqui dentro hoje, o dinheiro é bom, o que a gente conquista é bom. Hoje eu estou num cargo de gerência, fora isso eu tenho uma empresa de consultoria de marketing, minha vida está fluindo muito bem financeiramente, mas a fé que eu tenho, eu posso ficar sem nada, mas não vai me derrubar mais. Parabéns. Qual o seu nome? Carla. Qual foi o resultado do desafio dos 7 dias? Tinha quebrado, eu fazia o congresso há um ano e em 5 meses não acontecia nada depois que eu quebrei, né? E tudo desandou. Semana passada eu voltei, fiz o pacto, tudo bonitinho. Hoje já voltei, as vendas triplicaram, tudo à vista. Você trabalha com o quê? Eu tenho uma loja de joias de aliança. Então a loja, essa semana, da segunda-feira passada para cá, as vendas o quê? Triplicaram. Não quebra mais o pacto, não. E coisas maiores virão. Deus abençoe. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres.
ou em uma igreja universal mais perto de você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu incluo nessa oração todos aqueles que têm participado desse programa, meu Pai, têm colocado ali a sua fé na palavra de Deus, têm obedecido a tua direção no que diz que nós não podemos ficar à espera de um milagre sem tomar uma atitude. Essa pessoa tem um talento, essa pessoa tem um talento, apoiando o seu talento, colocando a sua fé na tua palavra, ela verá o resultado. Por isso eu te peço, consagra esta água, que ao beber da água seja ela livre do mal, do peso, da ansiedade, das preocupações, de tudo aquilo que tem roubado a sua fé e a sua confiança. Beba d'água com fé, seja livre agora em nome de Jesus. Graças a Deus. Aproveite esse feriado para usar a sua fé. Não fique à espera de um milagre, mas esteja conosco hoje mesmo. Lembrando que aos domingos nós temos uma reunião toda especial voltada para você e toda a sua família. Não venha sozinho, convide um amigo seu, um vizinho, para que vocês juntos ali possam concordar na mesma fé e ver um resultado. Às 10 da manhã aqui em Finsbury Park. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos e até lá. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva. Publique. Dê. Apenas espalhe a palavra. Chegou ao fim das suas forças, não sabe mais o que fazer ou a quem ligar para desabafar ou pedir ajuda? Então ligue e receba as respostas e a ajuda que tanto precisa.